Olá, todos bem? Espero que estejam todos bem por aí. Dessa vez eu coloquei uma outra maneira de gravação aqui no estúdio OBS, captura de tela e não de janela, porque em alguns momentos eu vou abrir aqui a página do Caminho de Gigantes, a página oficial, para mostrar algumas informações para vocês. Então, esta é a última parte do curso de extensão Curta-metragem Caminho dos Gigantes, uma proposta intercultural nos anos iniciais da educação básica. Nesta parte final, eu vou trazer uma análise sobre a produção audiovisual e a gente vai pensar um pouco sobre a interculturalidade presente nessa produção, certo? Então, uma análise do curta-metragem. Então, como eu havia mencionado lá na primeira parte, esta ideia de falar sobre o curta-metragem vem de um artigo que eu produzi para uma disciplina da Universidade Federal do Paraná. E eu fiz algumas modificações em relação à temática, ampliei bastante. Eita, começou. Eu achei que ia mudar essa parte dos slides mudarem sozinhos, mexerem sozinhos, mas não funcionou. Enfim, eu mudei a temática e ampliei, mas eu já havia feito uma produção acadêmica com este curta-metragem. Então, o presente curso, ele tem como objetivo trazer uma interpretação do curta-metragem Caminho dos Gigantes sob o viés intercultural, tomando-o como uma alternativa para a visibilidade do indígena dentro de um contexto ficcional semiótico que possa ser trabalhado em sala de aula. Ademais, é uma produção audiovisual latina. Em primeiro lugar, é feita uma breve descrição de aspectos relevantes para a caracterização dos personagens indígenas e são apresentadas noções sobre cultura e interculturalidade, para enfatizar a sua importância. Por último, faça uma possível análise do curta em uma tentativa de relacioná-lo com a interculturalidade crítica, mostrando assim sua relevância em conformidade com os documentos oficiais norteadores da educação brasileira. Então, é uma produção audiovisual latina. O que eu quis dizer com isso, né? Vocês vão ver mais para frente ali que o Alois de Léo, que é o roteirista, produtor e diretor, ele é peruano, mas ele viveu metade da vida dele em Curitiba. Ele é de família peruana. Então, por isso eu coloquei produção audiovisual latina, pensando em nós latino-americanos. Certo. As noções de cultura e interculturalidade eu trouxe na parte anterior, além dos documentos norteadores que falam sobre cultura e dizem por que a gente tem que ensinar cultura para os nossos alunos. Abordar a cultura, ensinar língua como algo intrínseco à cultura, inseparável. Certo. O Caminho dos Gigantes é o nome em português, Way of Giants é o nome em inglês do curta-metragem, porque ele concorreu a diversos prêmios
Vou aproveitar que o slide está pulando de novo. Aqui está a página do curta-metragem. Então, como eu estava mencionando, ele concorreu a diversos prêmios. E aqui nessa parte vocês podem ver o trailer. Eu não vou reproduzir aqui porque pode dar problema autoral na hora de passar o vídeo para o YouTube. Daí aqui tem um making of que é bem interessante para entender a questão imagética do curta-metragem, né? Por que os personagens são desenhados da maneira como eles foram desenhados, qual que foi a ideia do projeto. A sinopse com descrição do filme eu coloquei lá na apresentação, e esses foram todos os festivais. E aqui no meio dos festivais tem os prêmios que o Caminho de Gigantes conseguiu angariar aqui para nós, para América Latina, para o Brasil e para o Peru, né? Então, essa parte dos desenhos estão ali na apresentação também. Aqui tem um kit, algumas imagens do curta-metragem que são muito bonitas. E é isso aí. Vamos lá então. Então, o curta tem menos de 12 minutos, na verdade, 11 minutos e alguma coisa. A animação durou 2 anos para ser finalizada. Meu ex-namorado era animador, então dá para entender o trabalho e a demora, porque são muitos frames, né, para produzir uma animação, tem que ter uma paciência danada. Eu via ele, eu pensava sempre isso. Então, como eu já havia comentado, o Aloys de Léo, ele foi diretor, roteirista, produtor, porque ele é o dono da estúdio Sim Logo Animation. E eles conseguiram produzir esse curta-metragem com a verba vinda do Prêmio Estímulo 2014 do governo de São Paulo. Então, houve também uma campanha de financiamento coletivo para trazer o Tito La Rosa e seus instrumentos do Peru até São Paulo. Ele trouxe esse músico do Peru. A música, ela tem um papel muito importante na história, vocês vão ver nos próximos slides. Tito La Rosa, ele é mestre de música andina, compôs e tocou utilizando instrumentos musicais andinos e incas. Muitos dos instrumentos foram produzidos por ele e seu filho, seguindo as tradições indígenas, né? E se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos do Tito La Rosa, tem várias coisas bonitas, assim, sobre a música dele e essa relação com a natureza, com questões ligadas à paz, tranquilidade, enfim, é uma música que transmite para mim essas coisas. Então, eu peguei essa fala dele ali, né? O som, a vida e a morte são partes de um mesmo ciclo. Ele comenta isso sobre a animação, vocês já vão entender por quê. Então, um resumo, tem 2 resumos aí que aparecem no site do Caminho dos Gigantes. Em uma floresta de árvores gigantes, Okira, uma menina indígena de 6 anos, vai desafiar o seu destino e entender o ciclo da vida. Por isso que o Tito La Rosa associa o som
Ó, voltou sem querer, voltou sozinho o slide. Por isso que o título rosa associa o som com a vida e a morte, né? Ele vai aparecer de forma bem marcada nessa questão de vida e morte no curta-metragem. Então, o cenário aí já dá para ver, né? Uma floresta de árvores gigantes. O filme é uma busca poética pela razão e propósito da vida, que conta a história de Okira, uma menina indígena de 6 anos que enfrenta o ciclo da vida e o conceito de destino. O filme explora as forças da natureza e a nossa conexão com a Terra e os seus elementos. Ela enfrenta o ciclo da vida porque ela não aceita, a princípio, aquele destino que ela tem como membro da aldeia e o destino de um ancião da aldeia que nós imaginamos que seja o avô dela, e nos desenhos da animação aparece grandfather. Então, provavelmente é. E essa conexão das forças da natureza com os indígenas é bem marcada ali pelo aspecto visual, vocês vão ver. Então, ali o Alois de Léo, igual eu havia comentado, né? Ele é o diretor dessa animação e também foi o diretor do Menino que Queria Ser um Leão, que é o primeiro curta-metragem que ele produziu. A Sim Logo, ela produz bastante animação publicitária, né? Então, eles não produzem só curta-metragens. O foco principal deles é mais na questão publicitária mesmo. Bugou aqui. Ah, sim. Não sei por que pulou este slide aqui, mas desculpem de novo, não é culpa minha. Então aqui tem o link do Facebook do Alois de Léo, não vou entrar ali, né? Na página anterior aqui tem o Instagram, se vocês quiserem fuçar um pouco mais a vida do diretor desta animação. Ele tem foto com várias pessoas famosas que fazem a parte de dublagem, né, dos personagens que falam, porque a característica dessa animação é que nenhum personagem fala, né, é uma das características. E aqui é uma notícia sobre ele, que tem lá na página do Facebook dele, sobre Caminho de Gigantes, né? Porque apesar dele ser peruano, ele viveu metade da vida dele aqui no Brasil e os seus pais são peruanos, então ele acaba representando mais o Brasil quando ele faz essas produções, né? E ele estudou fora do país também, eu não lembro em que lugar. Enfim, eu não vou me atentar muito a essa parte aqui. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler ou entrar na página do Alois de Léo, fiquem à vontade. Mas aqui também tem a mesma sinopse que tá ali, só que em espanhol. E menciona lá a outra animação que ele produziu, alguns festivais, e daí aqui tem Soy peruano y mis puntos de referencias siempre eran el mundo andino, los incas, las culturas pré-incas, essa foi minha formação. Então ele fala sobre isso ao Diário Oficial El Peruano.
Então, essa que é a fonte, né, da notícia. Eu vou acabar comentando aqui sobre tudo, né? Musicalização do Tito La Rosa, essa ideia de ser muito orgânico, a animação, a forma de desenhar os personagens. A gente vai comentar um pouco sobre isso. 21 prêmios em 128 festivais. Yo quería básicamente hacer una película que hablara de nuestra relación con la naturaleza. Hay muchas películas al respecto y muchas de ellas son documentales muy directos. Mi elección era tratar este tema de una manera poética, mas inspiradora, para que llegáramos a questionarnos cómo es la vida con nuestros árboles, concluiu. Então, acabei lendo em espanhol aqui, mas acredito que dê para entender, né? Então, ele se baseou no mundo andino e dos incas e das culturas pré-incas, porque fez parte da formação dele, porque ele viveu no Peru, se não me engano, até os 15 anos, e ele queria mostrar no curta-metragem essa relação do ser humano com a natureza. E ele disse que existem muitos filmes, né, que mostram essa relação, mas a maioria deles é filme documentário. E nesse caso, essa relação é mostrada de uma forma muito direta. E ele trabalhou isso de uma maneira poética. Para que nós chegássemos a questionarmos como é a vida com nós mesmos, árvores, né? Tipo, como é essa vida realmente conectada com a natureza. Que a gente se perdeu nisso, né? Com o passar dos séculos. Então, ali a gente vê, pelo curta-metragem, que o modo de subsistência daquela comunidade, ela vem justamente dessa relação com as árvores, né? A tribo, ela usa a madeira das árvores da floresta para construir as suas casas e fazer seus instrumentos, tanto os de trabalho quanto os musicais, como as flautas. É a principal atividade ali da comunidade, né? E a construção das flautas é um evento importante, como um rito de passagem. Ali dá para ver pela identidade musical e visual que nesse período da animação está tudo iluminado, com batidas animadas e o som das pisadas na grama. O que vai acontecer, essa iluminação e esse ritmo mais animado, vai acontecer no final da produção de novo. Por isso é bem cíclico. Começa iluminado, daí escurece no clímax, daí no final se ilumina de novo. E o som segue a parte emocional, dramática da Okira, que é a personagem principal, né? Então a flauta tem a ver com esse ciclo de vida e são as crianças que constroem as flautas. E caso o instrumento esteja apto a produzir sons harmoniosos, o membro mais velho da família da criança está pronto para deixar aquela vida, que é o que acontece com a Okira. O ancião
resolve testar a flauta do Okirá e a flauta dela funciona. A flauta se torna vermelha e o pajé, a gente percebe que é um chefe da tribo, né? Um pajé, por causa do tom branco na pele e nos cabelos, e ele se destaca em relação às outras pessoas da tribo por causa dessa predominância do branco na pele e nos cabelos. Os anciãos que se transformam em árvores, eles têm a marcação vermelha no rosto, mas o cabelo branco, né? O único que tem o tom branco na pele é esse senhor que toca flauta, então a gente associa a um pajé. A criança corre. De novo. A criança corre e leva a flauta embora. Porque ela não aceita aquilo a princípio, né? Ela sabe que o avô dela vai falecer. Então ela corre e leva a flauta embora. Ela não aceita o destino ou a sua ancestralidade ali, a maneira como ela funciona. Isso é um aspecto bem cultural a ser trabalhado com os alunos, né? A importância para os indígenas dessas questões, dessa simbologia toda aqui. A flauta cai, é que a menina chega no meio da floresta, fica tudo escuro e com umas batidas apressadas. Então vocês veem o jogo de luz e sombra. Esse jogo de luz e sombra, eles expressam as passagens emocionais de Okirá, que eu já mencionei, né? Então, o som de batuque dá ritmo à urgência, dá velocidade à ação. Então, essa parte é o clímax. O que acontece? A menina tenta de todas as maneiras quebrar a flauta, porque ela não quer que o avô dela morra. E ela acaba desistindo e caindo e dorme. E daí a flauta cai de cima de uma árvore, em cima da menina, e acorda a Okirá. E daí, o que acontece depois disso, né? Porque essa ideia de quebrar a flauta era pensando que se ela conseguisse quebrar a flauta, o avô dela não precisaria mais morrer, né? E nisso a gente escuta os sons e a musicalidade dos tambores, né? A flauta e os tambores. Daí a menina, ela passa a noite sozinha na floresta. Agora esta parte. A menina, ela passa a noite sozinha na floresta e nesse processo ela se relaciona mais intimamente com a floresta. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque ela acorda com o som de homens cortando uma árvore gigante. E a árvore cai fazendo um movimento. O movimento das folhas é um movimento similar a um pulmão, né? É como se fosse as últimas respirações de uma pessoa. Então você vê que o movimento das folhas se ampliando e diminuindo igual um pulmão, ele começa rápido quando a árvore cai e vai ficando cada vez mais lento. Então o pajé, ele vai lá e posiciona uma mão sobre as folhas até que o movimento pare. Existem culturas que veem essa questão da imposição de mãos como algo ritualístico. Existem algumas religiões, algumas comunidades. Então isso para mim é bem associado
essa questão cultural. E dá para ser comentada com os alunos também, que algumas culturas veem isso como algo importante. A menina sobe depois que a árvore é cortada e o pajé sai da cena e a árvore para de respirar, né? A menina sobe no tronco e imita uma árvore. Então fica aparecendo a sombra da menina enquanto ela está imitando uma árvore em cima do tronco. É bem bonita a cena, porque é uma coisa que eu acho que muita criança faria. O Kira respira, depois disso, né? Respira, fecha os olhos. E aí ela dá a entender que ela se conscientiza da função dela ali dentro da tribo, né? E com isso ela retorna. Então a questão da luz e sombra aparece bastante. E o alto da montanha, né? Eu coloquei aqui o alto da montanha porque existe essa simbologia em muitas religiões antigas. O que acontecia? E aparece no Irmão Urso, no desenho do Irmão Urso. As pessoas sobem no alto da montanha para ter um contato maior com os deuses, né? Essa proximidade com o céu traz isso. E o Kira, ela faz isso, só que em cima de um tronco de uma árvore, dá para ver pela imagem que ela tá num ponto alto. E todas aquelas árvores são muito altas, né? Mas ela fica num ponto mais alto, como se fosse uma conversa ou como se fosse algo maior, assim, tipo uma adquirir de sabedoria, uma aquisição de sabedoria, enfim. Então, quando o Kira retorna, ela abraça um homem e uma mulher, que a gente imagina que pode ser os pais dela. Então, devolve a flauta para o homem mais velho da própria família, que a gente chamaria de avô, né? Eu coloquei aqui a mulher, o homem, enfim, porque isso foi antes de eu ler nos desenhos que tinha avô. Deixa eu ver aqui, ó. Nessa parte aparece grandfather. Oxi, que raiva que dá desses slides. Não vai dar pra ver muito bem porque tá bem pequeno, né? Eu vou tentar aumentar por aqui um pouco mais. Não sei se vai dar pra ver no vídeo também. Mas aqui aparece, né? The grandfather. E aqui tem o desenho de um homem e uma mulher. The mother. E aqui do homem não dá para enxergar, mas provavelmente está aqui, né? Então a gente vê o tipo de pintura na pele deles. Na hora de produzir, eles tiveram com o cuidado de cada pessoa que aparece no curta-metragem ter um tipo de pintura diferente na pele. E tem uma diferença, ó, o pajé o único branco, né, com pinturas brancas. E tem uma diferença, né, na caracterização das crianças. Até no making off dá para ver que ele usa, um dos produtores usa a sobrinha, irmã, não lembro. Ele usa uma criança para representar ali os movimentos, para ajudar na hora de produzir a animação. Então, o Kirai que tem os traços. A Kirai e as crianças da tribo, né? Tem os traços mais delicados, mais parecidos com humanos. E as pessoas adultas têm os traços mais grosseiros para ficarem parecidas com as árvores. Tem isso nessa animação.
que eu acho muito legal. Então a menina abraça os pais e devolve a flauta para o avô. E o avô bate os pés, então vocês conseguem escutar nessa batida, que é semelhante a um tambor, e toca a flauta. Toca a flauta que a menina produziu, a flauta vermelha. Nisso, ele vira uma árvore, tem todo um barulho, uma reprodução semelhante a uma madeira, um tronco de uma árvore, enfim, um barulho difícil de descrever só assistindo, para mostrar essa transformação do homem em árvore. E a flauta se quebra depois que o homem termina a transformação. Aqui a gente imagina um rito de passagem igual naquele primeiro momento que a menina constrói a flauta, né? Existe o rito de iniciação que muitas crianças passam em diversas tribos, né? E a gente também tem um rito de iniciação que permanece até hoje, que é o rito dos 15 anos que as meninas têm, né? Por fim, a criança abraça a árvore depois da transformação, e é uma cena muito bonita também. Então, como nós vimos, o enunciado de produção, então como ele foi produzido, ali o making of, o diretor, se vocês forem assistir o making of, os produtores aqui brasileiros, tudo isso, oh, coisa, que raiva. Tudo isso, a recepção das pessoas e dos alunos, aqui no caso dos alunos, a circulação disso, né, o meio de circulação que vem do professor para os alunos e tudo mais, e depois pode ser algo revisto com a família dos alunos. Então, está diretamente relacionado à cultura em todos os elementos envolvidos na produção audiovisual e em seu uso em sala de aula, porque representa uma cultura indígena, porque traz uma representação dos índios peruanos, porque tem uma questão de ser um produtor que é latino-americano, que é meio peruano, meio brasileiro, tem as representações ali que cada aluno, na hora de assistir, vai reproduzir, né? Vai relacionar com o conhecimento de mundo que eles já sabem. Então, como tá ali, né? O aluno como um sujeito social, ao interagir com enunciados constitutivos da videoanimação, que aí no caso é algo bem semiótico, né? O som. Eu não sei se eu coloquei ali. Tem várias questões relacionadas aí. Cadê? Eu não coloquei no slide. Eu não coloquei, eu acho. Não. Coloquei. Então lá, ó, a cultura indígena fica bem marcada, principalmente pelos efeitos sonoros e musicais e da composição dos planos do curta, conforme discutimos aqui. O que acontece? Tem duas passagens no curta-metragem que são passagens importantes, que é na primeira parte e na parte da árvore, que a menina sobe no tronco da árvore. Não, desculpem. É na primeira e na última, que a gente vê o plano que aparecem os closets dos personagens,
ele enfatiza ali a importância daquele momento. Porque tem a ver com o contraste entre os humanos ficam pequenos frente à grandeza das árvores da natureza, que é a parte inicial que ela tá tocando, que ela tá produzindo a flauta. Todos estão muito pequenos e as árvores estão enormes. E a parte final, que é quando o avô dela se transforma em árvore. E tem toda uma batida de tambor, então a gente vê que eles fazem uma roda e todos eles, as crianças e os adultos, estão muito pequenos perto do tamanho das árvores. Então tem essa questão do plano do desenho ali, da diferença de tamanho também, que é bem importante. Então o aluno, ao interagir com essa videoanimação, pode, portanto, assumir uma posição responsiva, concordando ou discordando, complementando e se construindo na interação com esse texto. Porque, como eu comentei com vocês em algum outro momento, a gente chama essas produções audiovisuais ou pintura, gravura, de texto também, fotografia, é tudo texto, porque a gente pode ler e atribuir um significado para aquilo, ter uma interpretação em cima daquilo. Então, a gente faz uma leitura desses tipos de texto também, né? Através da interação verbal, produzida pelos sentidos e em diálogo com os colegas da turma em que esse curta-metragem for trabalhado, a professora pode gerar uma ressignificação de identidades em uma construção de um paradigma outro sobre os indígenas, porque às vezes as crianças vêm com uma imagem do indígena e depois de assistir esse curta-metragem e de ter contato com outros materiais e outras atividades que a professora for propondo ali relacionadas ao tema, o aluno vai desconstruir algumas coisas que ele já tem internalizado, porque mesmo crianças pequenas, elas captam muita coisa, absorvem muita coisa, então é interessante já trabalhar desde o Fundamental 1 com quebras de paradigma, né? E sobre os próprios alunos, então, paradigma outro sobre os indígenas e sobre os próprios alunos, sobre eles mesmos como criança, através da ideia de uma educação linguística intercultural. Eles, os alunos, qual que é a cultura deles, o que é importante para eles, como eles veem a questão do indígena, eles se identificam com essas crianças, não, eles já conheceram o indígena, você acha que eles acham que brincariam, que tipo de brincadeira eles fazem, até dá para trazer aquelas brincadeiras que eu trouxe na parte anterior, né, do curso. A discussão pode ir muito longe. Se eles já perderam alguém de uma forma delicada, né, dá para conversar sobre isso. Se tiver uma abertura que mostre que não tem nenhum aluno que vai sentir demais discutir sobre esse tema. Se tiver algum aluno que essa questão de vida, de morte, abale mais, você tem que tomar bastante cuidado. No caso desse curta-metragem é bem sutil, né? Trabalha de um jeito bonito. E eu lembro muito de quando eu era criança, que as pessoas me falavam que quando a gente morre a gente vira estrelinha, né? É parecido com isso, né? É de uma forma delicada, doce,
que é trabalhado esse tema da morte. Então, considerações finais, eu já comentei ali em relação aos efeitos sonoros, musicais e aos planos, né? O tamanho e o foco de determinados elementos ali. Necessidade de representatividade. Então, a necessidade de representatividade do indígena nas aulas é bem importante. O resgate da ancestralidade, o que é ancestralidade, é uma coisa que dá para trabalhar com eles. Uma reparação histórica, porque eu estudo ali no espanhol, eu estudo muitas coisas relacionadas à questão indígena dos nossos países vizinhos. E a gente não tem muita coisa de registro histórico. Então, sim, nós temos que fazer uma reparação histórica. Estudei Guamampoman, que é um indígena que criava frames, que falam? Agora eu não me lembro, mas ele criava lâminas. Guamampoman. Felipe Guamampoman de Ayala. É peruano, inclusive, né? Foi um cronista ameríndio de ascendência incaica da época do virreinado do Peru. Então, o Guamampoman, ele tem um sobrenome herdado de algum espanhol que eu não me lembro quem foi, mas ele é indígena, né? Então, a gente estuda em espanhol as produções de Guamampoman. E o que a gente tem de produção indígena aqui no Brasil? Só tem do Daniel Munduku, né? Que eu comentei. Munduku. E tem mais um outro escritor que ele é bem famoso também. E agora eu não me recordo o nome. Deixa eu ver aqui no meu Amazon, porque eu tava esses dias. Ayrton alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ayrton. Aqui. Não preciso abrir minha Amazon. Ailton Krenak também é um escritor indígena que tem muita coisa legal para dizer, tanto nos vídeos quanto nos livros. Certo. Então, a gente não estuda muito, é o negócio do racismo epistêmico, né? A gente estuda coisa de fora, de teoria de literatura, autores clássicos, nossa, porque literatura boa de fora do país, e a gente não sabe nada do nosso país, isso tá muito errado. Enfim, ações afirmativas e protetivas e sua identidade real posta em evidência, né? A identidade real do indígena. Aqui é uma representação numa animação, igual eu comentei em outro vídeo, é interessante justamente porque não cria um estereótipo. A liberdade artística vem daí, né? Nesses casos, porque é uma representação poética. Cabe ao professor mediar a ruptura do poder colonial enraizado nos saberes dos alunos para que se vejam em uma realidade histórica mais ampla, né? Então, não é legal estudar só o cânone da literatura, por exemplo. A gente precisa variar, porque o aluno ele tem contato com outras coisas também. A gente tem que dar direcionamentos, ensinar eles a pesquisarem de verdade e buscarem coisas mais interessantes do que eles
já vem por aí também, sabe? Porque não tem como um aluno querer ler Dom Casmurro sem antes ler coisas mais básicas ou assistir coisas mais básicas, até chegar numa literatura complexa ou num filme mais complexo que exija muito dele em relação à reflexão, né? Não vai conseguir fazer. Saliento, por fim, a importância do tema em todo o ano letivo e da promoção de uma educação linguística intercultural crítica e respeitosa, sem reforçar os estereótipos, que eu falei várias vezes aí, né? E nisso tudo mostrar que é muito importante, faz parte da nossa cultura também. Tanta coisa que vem de origem indígena e africana no nosso dia a dia e pode ser comentada e trabalhada dentro de sala de aula também, né? Várias palavras, a origem do nome de várias coisas. E eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários ou me mandem em algum desses endereços aí, né, no Facebook, Instagram, eu tenho LinkedIn também, e é isso aí. Muito obrigada. Minhas referências, algumas, porque tem algumas que eu ainda não coloquei. E é isto, certo? Muito obrigada.